3 horas, né, que a gente tinha combinado. O Renato é um colega de muito tempo. A gente estudou junto na FMG. Renato é uma dessas pessoas super também ecléticas. Quando eu conheci ele na FMG, na graduação em Física, ele já tinha concluído a graduação em Música. Era um ídolo nosso lá, que todo mundo gostava de música. E depois a gente foi junto para o mestrado no IMPA. Depois ele foi para Leiden fazer o doutorado lá, o Frank, e fez diversos postdocs na França, né, em Lyon, na Alemanha, né, em Berlim, no Weierstrass, e depois na China, na NYU Shanghai. E agora é professor na FMG, então voltou às origens de Minas. Eu lembro que a dinâmica foi sempre assim, eu ia para algum lugar diferente, aprendia a língua do lugar, aí o Renato ia e aprendia a mesma língua 2 vezes melhor que eu. Então, aprendi um pouquinho de alemão, ele destruiu o meu alemão. Aprendi um pouquinho de francês, agora ele fala 10 vezes melhor francês que eu. E Já depois ainda esqueci aprendeu um tudo. pouco de mandarim, só para acabar de me humilhar. Então é isso, sem mais delongas. Obrigado, Renato, por vir. Renato vai falar do modelo parabólico de Anderson. Por favor, Renato. Bom, primeiro, muito obrigado, Augusto, pelo convite de estar aqui, né, pelo privilégio de poder apresentar isso para vocês. Né, foi um prazer também para mim poder ser colega do Augusto, um prazer e um privilégio, né, participar dessa época, não só com o Augusto, como com vários outros colegas também que foram muito importantes, né, na época do estudo, no IMPA, no FMG também. Enfim, desde o meu pós-doc, como o Augusto falou, né, fiz um pós-doc em Berlim. Desde esse pós-doc eu comecei a estudar esse modelo parabólico de Anderson, que honestamente antes eu tinha já tomado algum contato com esse modelo, tinha tido uma impressão assim que era uma coisa muito chata, mas depois de começar a trabalhar com ele, eu fui assim seduzido e hoje em dia acho esse modelo um modelo muito legal. Vou tentar convencer vocês disso aqui hoje. Bom, eu vou falar de um fenômeno que acontece no modelo parabólico, que é um fenômeno bem importante relacionado a esse modelo, que bom, é conhecido como intermitência, mas ele aparece em forma de concentração de massa, que lembra até bastante o que o Lucas falou para a gente aí agora há pouco. Tá? Bom, primeiro deixa eu explicar para vocês o que é o modelo. O que é esse modelo parabólico de Anderson, né? Bom, em princípio, é uma solução de um problema de Cauchy, que é essa equação que eu escrevi aqui, a equação do calor, né? Deixa eu fazer uma coisa. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Vocês estão vendo o que eu tô desenhando aí também? Sim, sim. Ah, tá, ótimo. Beleza, né? Então, isso aqui é uma equação do calor, né? Tem essa parte aqui, tem um Laplaciano, que é um Laplaciano discreto, né? Aqui eu estou considerando a rede d-dimensional, a variável espacial, né? E tem um potencial multiplicativo aqui, multiplicando a solução. Então, é uma equação bem simples, é uma equação de reação de fusão também, talvez a mais simples que a gente possa imaginar, né? Uma equação linear e tal. E, bom, aqui, para simplificar um pouco a discussão, eu estou já considerando essa equação só começando de uma condição inicial localizada na origem, tá? Igual a 1 na origem no tempo zero e 0 em todos os outros sítios da rede, tá bom? Então, essa é uma equação de reação de fusão, tudo bem, beleza, uma equação muito simples. Então, só para explicar, né, aqui está a parte interessante da coisa, que a gente vai tomar, né, esse campo que está multiplicando aqui, xi, como uma coleção de variáveis I e Ds independentes e identicamente distribuídas na rede. Né, daí vai surgir muito do interesse aqui desse modelo. E, bom, esse operador aqui, nesse triângulo que eu desenhei, é o operador Laplaciano discreto, tá legal? É soma de primeiros vizinhos, né, da diferença da função. Então, quando eu escrevo esse operador que está aqui à direita da equação,
laplaciano mais o potencial, esse é um operador que é conhecido como operador de Anderson, tá? Da física do estado sólido. Tá bom? Muito conhecido pelo fenômeno de localização de Anderson e tal. Então, né, tá explicado o título desse modelo, né, o nome desse modelo. É uma equação parabólica baseada nesse operador de Anderson, por isso que isso ficou conhecido como modelo parabólico de Anderson. Eu estou considerando aqui essa equação, a solução positiva dele, tá, sob algumas condições bem razoáveis sobre esse potencial aleatório. Existe uma única solução positiva para esse problema, tá? E então, esse é um problema muito simples, né? A equação é super simples, mas ela já é bem interessante. E o interesse tem a ver com uma certa competição que tem esses dois termos aqui, né? Se eu destacar aqui o Laplaciano e destacar aqui o potencial, imagina o que aconteceria, por exemplo, se o Laplaciano não estivesse aqui. Né? Isso é uma equação que ficaria desacoplada para todo x aqui na rede, então, né, a solução são simplesmente exponenciais. Só que vão ser exponenciais com parâmetros totalmente distintos, porque esse é um campo muito desordenado. Né? Então, na evolução desse sistema, né, a disparidade inicial, dessa condição inicial, ia ser muito exacerbada, né, para tempos grandes. Alguns sítios iam crescer extremamente rápido, outros... Né, então ia ficar um campo muito, muito desordenado, assim, rapidinho. Enquanto que se eu ignorasse, né, o termo com potencial aqui, colocar só Laplaciano, eu poderia ter começado de uma condição inicial até mais rugosa, que rapidinho ela ia ficar bem lisinha, bem bonitinha. Né? Então esses dois termos eles estão meio competindo, o Laplaciano está tentando fazer a solução ficar bem lisa e o campo está tentando fazer ela ficar rugosa, né? E, bom, a gente vai ver que, em certo sentido, o potencial está ganhando essa disputa, tá? Mas tem esse fenômeno de intermitência, um fenômeno que tem a ver com essa competição. E, bom, pelo menos, acho que filosoficamente, a gente, né, pode dizer, em algum nível, que ela tem a ver também com esse fenômeno de localização de Anderson. Então, tá. Bom, em princípio, então, essa é uma descrição do sistema um pouco árida, né? Só dei uma equação para vocês e tal. Eu trabalho com probabilidade, é legal, né? Eu gosto, a gente gosta de ter interpretações probabilísticas para as coisas. Então, antes de mais nada, deixa eu dar para vocês uma possível interpretação probabilística dessa equação, que é o seguinte, que é baseado num sistema, um modelo populacional. Vamos considerar o seguinte sistema de partículas. A gente começa com uma partícula no tempo zero que está na origem. Isso tem a ver com aquela condição inicial que eu coloquei no slide anterior. Né? Aí a dinâmica vai acontecer assim. Em um certo tempo, né, a gente vai ter mais partículas, possivelmente. Cada uma dessas partículas vai se comportar de maneira totalmente independente e ela pode fazer três coisas. Se ela estiver num sítio X, e o potencial, né, essa função xi, esse campo aleatório xi, bom, não falei, mas a gente chama de potencial. Se esse potencial for positivo, eu vou interpretar que essa partícula pode se dividir em duas com uma taxa igual ao valor do potencial naquele sítio. Tá? Se a taxa for positiva, eu interpreto que essa partícula pode morrer com essa taxa, com a parte negativa do potencial. E, ao mesmo tempo, a partícula pode também se mover para um dos vizinhos do ponto X. E aí a gente vai tomar, nesse caso aqui, simplesmente taxa 1 para qualquer um dos vizinhos. Tá bom? Então, digamos, a gente evolui esse sistema partindo de uma partícula, tá? E qual que é a relação que esse sistema vai ter com a equação que eu escrevi antes? É a seguinte, né? Se eu pegar aqui no ponto X e no tempo T, eu olhar para o número de partículas que estão nesse ponto do espaço-tempo aqui, tomar a esperança desse número com relação a esse mecanismo aleatório aqui que eu falei, de divisão das partículas, de movimento das partículas, etc. Esse número aqui, U de Tx, essa esperança vai ser exatamente a solução positiva daquela equação que eu escrevi para vocês antes. Tá legal? E, bom, tem uma conexão que eu quero mencionar depois,
que a gente pode dar uma interpretação para essa dinâmica em termos de um modelo populacional, onde a gente poderia falar assim, bom, o meu ZD eu poderia chamar ele de um espaço de fenótipos, e como, né, o potencial está influenciando a velocidade com que as partículas se dividem, né, reproduzem, então eu poderia interpretar o potencial como sendo a aptidão relacionada a esse fenótipo, e, bom, o movimento da partícula pode representar uma mutação, porque eu estou mudando para um fenótipo vizinho. Tá? Então, isso seria uma interpretação biológica desse sistema. Bom, aqui, né, em face à palestra do Lucas, que foi logo antes, né, eu vou dizer isso, uma interpretação um pouco inocente, né, e também né, esse modelo eu não diria que é um modelo realista, né, para uma evolução populacional. Com certeza tem várias coisas faltando aqui para esse modelo ficar um pouco mais realista. Acho que a primeira coisa que a gente poderia pensar que está faltando é algum mecanismo para que a população não cresça indefinidamente, né? Por exemplo, né? Mas, bom, talvez esse sistema possa, eu acho que, né, tem um interesse, sim, em algum regime, por exemplo, um regime longe da saturação logística do sistema. Esse modelo poderia dar alguma informação né, sobre o sistema. Mas, bom, é um modelo bem simples, né, um modelo de brinquedo para isso. Mas, então a gente tem essa interpretação probabilística, que eu acho bem interessante. Mas, bom, o que eu queria falar primeiro um pouco sobre essa interpretação, sobre esse fenômeno de intermitência. O que é isso? Esse fenômeno de intermitência é um comportamento de escalas. Quando a gente começa a olhar para essa solução em escalas maiores e maiores, né, ao contrário da solução de outros tipos de equação, esse sistema ele não vai homogeneizar. Ele não vai, né, ficar aparecendo em escalas maiores como uma coisa bem comportada, assim, macroscopicamente. O que acontece, que a gente vê, é que esse sistema desenvolve como é que fala, regiões muito concentradas e muito não homogêneas, onde, né, a solução está muito concentrada, toma valores muito, muito altos em pequenas ilhas, né? Por exemplo, nesse desenho aqui, né, isso aqui poderia ser uma ilha, isso aqui também é uma ilha e tal. E, de um certo sentido, essas ilhas vão ficando cada vez mais rugosas, tá? Vão ficando cada vez mais altas e bem separadas no espaço. Então, tem esse fenômeno que tem a ver com uma espécie de um fenômeno de concentração. Bom, por um lado, esse é uma fenomenologia importante, né, tem a ver, inclusive, com turbulência, estudado na física, hidrodinâmica, química. E, por outro lado, essa fenomenologia oferece para a gente também uma abordagem de como que a gente poderia tentar simplificar o sistema, tentar buscar uma representação simplificada, efetiva para o nosso sistema. Então, se o sistema está se decompondo nessas ilhas, né, seria interessante a gente tentar reduzir a complexidade da solução, ao invés da gente manter toda a informação sobre a solução, a gente poderia dizer onde que estão as ilhas, qual que é a altura do potencial lá, como que é o perfil do potencial em volta desses pontos, né? Então, a gente poderia dar uma representação efetiva para essa solução. É basicamente disso que eu vou falar para vocês no resto da palestra, sob hipóteses aqui do potencial. Deixa eu falar que, tá, gente? Qualquer pessoa pode me interromper a qualquer momento, se tiver pergunta. Deixa eu, então, falar um pouquinho para vocês da história desse modelo. Então, deixa eu fazer uma anotação aqui, né? Vou chamar desse U de T, a massa total do sistema, onde eu estou somando aqui a solução U sobre a rede. E aí tem um artigo muito importante na literatura de 1990, do Jürgen Gärtner com Stanislav Molchanov, onde eles estão
Bom, esse modelo já tinha sido estudado antes, mas esse artigo ele é muito importante porque eles colocam em termos rigorosos várias propriedades. Por exemplo, né, eles estudam a existência e unicidade de soluções, e eles estudam esse fenômeno da intermitência, acredito, né, de uma forma que já era discutida na literatura física, que era através do estudo dos momentos dessa massa total. Então, basicamente, eles olham a intermitência caracterizada através dos momentos quando você demonstra que o crescimento do modelo do momento de ordem P é muito menor do que o crescimento do momento de ordem Q, se Q for maior do que P. Tá? É isso que eles estudam nesse artigo, e basicamente eles demonstram nesse artigo que a partir do momento que você tiver realmente um campo aleatório, esse modelo vai ser intermitente, tá? Vai ter essa intermitência expressa pelos momentos. Tá? Tem também toda uma interpretação, né, uma heurística de qual é a relação entre esses momentos e essa figura geométrica que eu mostrei para vocês antes, tá? Mas enfim, eu não vou... Isso está explicado lá no artigo deles, não vou tentar entrar nesses detalhes aqui. Mas o que eu vou dizer é que nas décadas seguintes, né, na década seguinte, teve muito interesse nesse modelo em estudar o comportamento assintótico, então, dessa massa total e dos momentos da massa total. Mais particularmente, quando a gente toma o logaritmo, né, chamado expoente de Lyapunov, né, que foi estudado em vários artigos aqui. Tem um outro artigo do Gertner, do Molchanov, tem também Marek Biskup e o Wolfgang König, que foi meu chefe lá em Berlim. Né, nesses 3 artigos aqui são artigos bem representativos disso, onde, bem, para poder estudar os momentos, eles estão sempre supondo que o campo aleatório tem todos os momentos exponenciais, para que essa massa total tenha todos os momentos também. E aí tem uma descrição, dependendo das caudas, a regularidade da cauda, do potencial, onde eles descrevem, nesse 3º artigo aqui, que eu mencionei, nesse daqui, onde eles descrevem certas classes de universalidade de acordo com a expansão assintótica desses logaritmos, tá bom? E tem certos problemas variacionais que aparecem. Esse artigo aqui é bastante interessante, tem muita coisa por detrás disso. Mas nesses artigos aqui, nesses trabalhos, apesar de que eles não estão provando isso, o método de prova já sugere uma certa figura geométrica mesmo, não só através dos momentos, mas uma certa descrição geométrica desse fenômeno de intermitência, que não está sendo provado, mas está sendo já sugerido nesses trabalhos. E, em particular, eles identificam uma classe de potenciais, que são os potenciais que têm caudas duplamente exponenciais, né, estão decaindo dessa forma que está aí, para algum parâmetro ρ, né, a probabilidade que o potencial na origem é maior do que U, decai como, né, a exponencial de menos a exponencial de U, bom, dividido por ρ, é um parâmetro. E o que acontece é o seguinte, os potenciais dessa classe, eles dividem o comportamento nessa descrição heurística da intermitência, eles dividem, por exemplo, o comportamento do diâmetro dessas ilhas de concentração que aparecem. Tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, para caudas mais pesadas do que essas aqui, não são muito pesadas, né, mas mais pesadas do que duplamente exponencial, o que acontece é que essas ilhas, elas se transformam em pontos. São só pontos, então tem pontos né, bem separados entre si, onde a solução se concentra mesmo só naquele ponto. Se a gente tiver caudas mais leves do que duplamente exponencial, então acontece o contrário. As ilhas começam a crescer com o tempo, você não consegue capturar a massa total da solução, a não ser que você faça as ilhas crescerem a uma certa taxa que depende da cauda. E exatamente em cima do caso duplamente exponencial, fica uma coisa intermediária. O tamanho das ilhas fica basicamente constante no tempo, no sentido de que, né, se a gente quiser
incluir 90% da massa total, você é capaz de achar um raio bem grande, que se você, né, colocar bolas com esse raio em torno de alguns pontos especiais, esparsos, você vai conseguir, com alta probabilidade, sem fazer o raio crescer, capturar assintoticamente 90% ou mais da massa da solução. Tá? Então, eles já detectaram, né, nesses artigos, pelo menos heuristicamente, que essa distribuição duplamente exponencial é crítica nesse sentido que eu descrevi. Tá, e depois teve um outro artigo, que foi também com o Wolfgang, o Gärtner, o Wolfgang e o Molchanov, onde eles realmente exploraram, então, e provaram esse tipo de comportamento que eu acabei de falar, no caso crítico, no caso das caudas duplamente exponenciais. Como é que é isso? Então é isso, né? Existe um certo subconjunto aleatório, que eles chamam de gama T, que é um conjunto desses centros esparsos que eu mencionei antes. Nesse conjunto não cresce muito rápido, eles, né, têm essa cota, que o número de sítios, né, no tempo T cresce mais lentamente do que qualquer potência de T. E o que vai acontecer? Né, qualquer tolerância que você me der, né, se eu quiser 99% da massa, né, qualquer epsilon que a gente escolher, eles vão dar para a gente um raio, que pode ser bem grande, mas fixo, de forma que o que vai acontecer? Eu vou somar, né, a solução apenas a essa distância R dos pontos desse conjunto gama. Tá, e o que isso vai me dar, assintoticamente, para tempos muito grandes, é uma proporção da massa total que é pelo menos 1 menos epsilon, né, maior do que essa tolerância que a gente deu inicialmente. Tá, então, eles demonstram essa versão, essa caracterização geométrica da intermitência. Tá bom? Bom, tem muito mais coisa nesse estudo, desse artigo também, por exemplo, né, uma coisa que aumenta bem essa questão da descrição efetiva do sistema, é que eles mostram, né, quais são os perfis que a solução U e também que o potencial Xi assume na vizinhança desses pontos aqui desse conjunto gama, ou seja, dentro dessas ilhas intermitentes. Tá? O interessante aqui é que, né, nesse caso, a solução, o potencial, eles assumem perfis não triviais, são dados por problemas variacionais e tal, mas ainda do ponto de vista discreto, ou seja, aqui não é necessário fazer nenhum reescalonamento do espaço para ver essas estruturas não triviais. Tá? Então, isso é uma característica dessas caudas duplamente exponenciais. Bom, depois desse estudo, teve um questionamento seguinte. Tudo bem, a gente sabe agora, né, que cada ilha, por exemplo, nesse caso, cada ilha é limitada. Mas será de quantas ilhas a gente precisa? Né? Quantas ilhas são necessárias para a gente poder capturar a maior parte da massa total? Né, será que eu vou precisar de várias ilhas? Ou será que, né, uma ilha só, em algum sentido, poderia ser suficiente, como naquela figura que a gente viu na palestra do Lucas, né, onde sobrevivia apenas uma ilha? Bom, então, essa questão ficou em aberto, mas logo eles introduziram, né, a versão desse modelo com caudas realmente pesadas. Tá? As pessoas não tinham estudado ainda esse modelo com caudas pesadas, porque elas estavam interessadas na intermitência através de momentos, mas a partir do momento que, né, a gente tem agora uma abordagem mais geométrica para a intermitência, faz sentido considerar caudas pesadas. Então, né, teve um artigo aqui, que foi do Hubert Lacroix, do Wolfgang, Peter Meuters e a Nadia Sideró, onde eles pegaram basicamente as caudas mais pesadas que dá para trabalhar nesse modelo, Pareto, e, bom, heuristicamente isso significaria que o sistema é mais concentrado ainda, né? E aí, realmente, eles mostraram basicamente a forma mais forte possível de concentração que esse modelo pode ter. A versão mais simples disso, eu posso explicar assim: existe um único sítio, Z de T, tá? Que a solução exatamente em cima desse sítio, ela carrega já praticamente toda a massa. Tá? Se divide isso pela massa total, esse quociente converge em probabilidade para 1. E, bom, isso aqui ficou conhecido como localização completa nessa literatura. Talvez é um pouco
um pouco inconveniente, porque localização completa tem outros significados em outras áreas, mas enfim, ele ficou conhecido com esse nome. Tá? Bom, na verdade, esse artigo que eles fizeram é uma coisa mais interessante ainda, porque, na verdade, eles estavam mais interessados em concentração quase certa, e não em convergência quase certa, e não em probabilidade. Só que, bom, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai se convencer que, né, como a solução é contínua no tempo, é impossível a gente ter localização quase certa, é impossível a gente ter essa mesma convergência que está escrita aqui, quase certamente. Tá bom? Isso é basicamente porque, bom, seria necessário esse processo Z de T pular, né? Ele está vivendo na rede, e como a solução é contínua, não ia dar para isso acontecer. Mas então eles provam a coisa mais forte possível que daria para provar nesse caso, que é o seguinte: tudo bem, um sítio não dá, mas a partir do momento que a gente se dá ao luxo de pegar 2 sítios, então sim. Então vão ter 2 sítios, Z1 e Z2. Se eu somar a solução em cima desses 2 sítios e comparar com a massa total, né, esse quociente converge para 1, quase certamente. Isso foi um teorema que eles chamaram de teorema das 2 cidades. Né? Esses sítios são 2 cidades bem longínquas, e é bastante interessante. Bom, dá para estudar também a velocidade de transição que a massa vem de um desses sítios para os outros, etc. Bom, deixa eu falar que, né, isso aqui tudo foi provado no caso Pareto, mas heuristicamente a gente espera que isso vai sempre acontecer para causas mais pesadas do que duplamente exponencial, e coisas, bom, não exatamente o teorema das 2 cidades, porque isso é uma coisa um pouco técnica, mas, por exemplo, a localização completa foi provada em vários outros casos. Então, por exemplo, para caudas Weibull, foram provados em uma sequência de artigos aí, e também tem outros casos que já foram considerados. Tá? Então, só uma pergunta, Renato. Claro. Você falou que a massa vai do 1 para o 2, de uma cidade para outra, mas na verdade é uma cidade que está crescendo em massa e está superando a outra, né? Não tem migração de fato, né? Tá, você tem razão. Exatamente. Tá. Tá bom. Bom, enfim, o que eu quero dizer é que basicamente, né, todo mundo acredita que isso que vai acontecer. Caudas mais pesadas do que duplamente exponencial, a gente vai ter esse fenômeno de localização completa. Quando eu falo esse tipo de coisa sobre os sítios, né, é bastante imprecisos que eu falei, porque o modelo aqui eu não estou considerando uma dinâmica mesmo da transferência de partículas, né? Eu estou considerando a solução num tempo único, né? Só nesse tempo T. Então, realmente, o que eu falei é bastante impreciso. Tá legal. Mas, então, quando eu cheguei lá em Berlim, o Wolfgang me propôs de trabalhar junto com ele e com o Marek no mesmo problema para caudas DE. Eles tinham esse artigo onde eles mostraram que, né, o número de ilhas que eu preciso pegar cresce muito lentamente, mas será que eu preciso de mais do que uma ilha? Será que uma ilha não seria suficiente? E aí, bom, isso foi exatamente o que a gente provou. Né? No caso de caudas DE, eu vou ter um único centro, ZT também, só que agora a minha afirmação vai ser parecida com a da caracterização geométrica anterior. Eu vou ter que ter uma bola de raio R, dada uma tolerância, 99% da massa total, a gente acha um raio grande o suficiente, tal que, se você somar a solução, só, né, numa bola de raio R em torno desse ponto especial Z de T, né, esse quociente dessa soma com a massa total vai ficar, vai ultrapassar essa tolerância que a gente deu, com probabilidade tendendo a 1. Tá? Quando T é bem grande. Então, isso, para o caso de caudas DE, demonstra, né, a propriedade de concentração também mais forte possível para esse caso, porque, bom, por causa desses perfis não triviais, né, que eu falei, que a solução assume, que o potencial assume, seria impossível esse modelo ter concentração completa, localização completa. Então, ele precisa, pelo menos aqui em torno, né, do ponto ZT, ele precisa se espalhar um pouco, mas não precisa de mais do que isso, né? Foi isso que a gente demonstrou. Eu só queria falar uma coisa,
Por causa dessa equação ser tão simples, né, tem características dessa equação, pelo fato dela ser tão simples, ela permite um estudo bem detalhado, tem ferramentas matemáticas muito boas para estudar. Então, a gente, na verdade, consegue teoremas bem precisos, teoremas de limite de escala bem precisos e tal. Eu estou falando aqui dos resultados que a gente obteve, mas vários resultados desse tipo estão presentes na literatura anterior também, que são, por exemplo, eu posso considerar esse sítio especial, o centro da minha ilha de concentração, e eu sei, né, um limite de escala preciso para esse centro. Eu sei qual é a escala onde ele se comporta e tem um limite em distribuição desse ponto. E a outra coisa que eu sei, bom, eu sei outras coisas também, por exemplo, essa coisa do perfil exato da solução em torno desse ponto, o perfil do potencial em torno desse ponto, e eu sei também algumas propriedades de envelhecimento da solução. Né? Por exemplo, esse processo, o ZT, ele vai ficando cada vez mais lento. Entre saltos, ele vai precisando de cada vez mais tempo. Então, se a gente olha para esse primeiro tempo, onde que tem um salto desse processo depois do tempo t, isso aqui escala como t também, tá? Eu divido por t, isso converge para uma variável aleatória que é não trivial. Bom, e tem outros tipos de resultados também bastante detalhados que a gente consegue obter para esse sistema por causa dessas boas ferramentas que eu mencionei para vocês, que eu vou tentar falar um pouquinho delas daqui a pouco no fim, se eu conseguir, se der tempo. Tá? Então esse era basicamente o resultado principal que eu queria contar para vocês. Então, eu estou falando esse estudo, né, esse longo estudo aí desse sistema, proporciona para a gente uma descrição efetiva desse modelo. Bom, o modelo, a equação é bastante simples, mas é claro que a função mesmo, o de t, é uma função bastante complicada, aleatória e tal, mas, pelo menos, né, numa primeira aproximação, com probabilidade tendendo a 1, etc., a gente sabe a lei limite desse centro de concentração, a gente sabe em torno desse ponto de concentração qual é o comportamento da solução, tem um perfil determinístico ao qual ela se aproxima, e do potencial também, essas propriedades de envelhecimento, né, já dão para a gente uma descrição efetiva bastante boa do que está acontecendo. A outra coisa que eu queria falar para vocês são né, como eu disse, eu comecei a gostar muito desse modelo, tanto pela fenomenologia dele, né, pelo fato também, a gente adora poder provar esses resultados bem precisos, assim, pelas ferramentas que tem, que permitem fazer isso, e também por causa dessa interpretação probabilística que eu mencionei antes. Então, tem umas variantes desse modelo que a gente pode estudar, que são interessantes também, que podem fazer aparecer novos fenômenos interessantes. Tá? Então, um desses modelos, uma dessas extensões que eu queria falar, é esse modelo que meus coautores chamaram de modelo de Buchot-Anderson, BAM, né, Buchot-Anderson Model, que é o seguinte, é um tipo de generalização, né, fácil da gente imaginar desse modelo, onde simplesmente eu pego o meu Laplaciano e substituo por um outro operador, né, no caso, pelo gerador ou pelo adjunto de um gerador de um outro modelo de passeio aleatório, de movimento aleatório. Tá? Então, nesse caso em particular, a gente vai substituir o Laplaciano pelo Laplaciano vezes o inverso de um campo aleatório positivo, que a gente supõe I e D também, que corresponde, né, no caso, esse Laplaciano vezes sigma menos 1, isso aqui é o adjunto do gerador do modelo de armadilhas de Buchot. Tá, os meus coautores propuseram esse modelo, e, bom, na motivação deles também tinha uma interpretação populacional que seria de ver esse novo campo aleatório sigma como uma medida de estabilidade de um fenótipo. Então, eles, né, encontraram um artigo de física, de biofísica, assim, estudando modelos mais complicados, na verdade, de biologia, mas que tinham tanto aptidão aleatória e também estabilidades aleatórias, e fazia conjecturas sobre isso. Então, isso foi uma motivação para eles introduzirem
mais esse campo aleatório e estudar o sistema. E aí, eventualmente, a gente fez um trabalho junto. Eles tinham considerado antes potenciais com caudas mais pesadas, onde o próprio modelo parabólico já tem concentração total, concentração completa, né? Localização completa. Estou me confundindo com a nomenclatura, né? Então, eles trabalharam, por exemplo, no caso Weibull, onde já sabia, né, que o modelo parabólico mesmo já concentrava completamente. Com a adição dessas estabilidades potencialmente grandes, é de se esperar que o modelo vai se concentrar mais ainda, né? Não é óbvio essa monotonicidade, mas pelo menos heuristicamente é de se esperar. Então, né, a gente ficou interessado em trabalhar junto nesse modelo Buchor-Anderson, no caso de potenciais duplamente exponenciais. E, bom, a gente supôs aqui simplesmente que essas estabilidades podem ser ilimitadas, tá? Por motivo técnico aqui, a gente pega estabilidades que são limitadas por baixo, tem uma constante determinística, tal que esse xi de x, sigma de x é sempre maior ou igual que essa constante, maior que zero. Mas a coisa importante aqui é o fato de que a estabilidade é ilimitada, tá? Não tem supremo essencial. E aí o que a gente conclui? É que isso é suficiente para poder tirar o modelo desse regime qualitativo de concentração que ele tinha, que era concentração numa ilha não trivial, né? Preciso sempre de um raio maior para poder capturar mais da massa, para poder exibir novamente essa localização completa. Tá? Então, essa perturbação aqui é suficiente para fazer com que o sistema tenha um comportamento intermitente completamente diferente do que o caso sem armadilhas. Tá? E eu coloquei aqui também que a gente mostra que a armadilha exatamente no sítio de concentração, no sítio, nesse sítio Z de T, ela também vai ficando cada vez mais profunda. Tá? Poderia escrever aqui também o potencial no sítio Z de T tende para infinito em probabilidade. Tá? Isso aqui tem a ver com esse artigo que eu mencionei de biofísica, onde eles faziam uma conjectura parecida com isso, que eles chamam de fit and stable, que é a população, sob essas hipóteses, ela deveria se concentrar num fenótipo que fosse atipicamente apto e atipicamente estável. Tá? Então, de certa forma, está corroborando essa afirmação. É claro que é num modelo muito mais simplificado do que eles propõem no artigo lá. Né? Tá, então, né, eu queria mencionar esse modelo só porque é uma extensão que eu considero interessante do modelo parabólico, onde a gente está substituindo o passeio aleatório simples pelo modelo de Buchor. E tem também uma outra extensão que a gente estudou recentemente, que é uma coisa até então muito pouco explorada, até onde a gente sabe na literatura do modelo parabólico, que é estudar esse modelo em outros grafos. Tá? Já tinha alguns estudos no grafo completo, no hipercubo, mas a gente ficou interessado em estudar esse modelo em grafos aleatórios, com outros tipos de geometria, né? Então, o nosso primeiro objetivo aqui foi estudar o modelo na árvore de Galton-Watson. Por motivos técnicos, por simplicidade também, a gente toma uma árvore cujos graus são uniformemente limitados, então vou chamar aqui a distribuição de descendência, né, de cada geração da árvore por uma variável aleatória D, mas essa variável vai estar uniformemente limitada entre dois números, tá? Digamos, entre 3 e um número inteiro grande, mas mais fixo. Tá? E aí, sobre essas hipóteses, a gente consegue trabalhar. E, bom, por enquanto, a gente ainda está trabalhando só com o comportamento acitótico da massa total. A gente obtém um resultado descrito assim, né? A gente considera modelo parabólico na árvore de Galton-Watson sobre essas hipóteses aqui dos graus, também com caudas duplamente exponenciais
do potencial, isso está bem adaptado a essa situação onde os graus são limitados, tá? Para ter um comportamento crítico. E o que a gente mostra é o comportamento assintótico da massa total, que é dado, basicamente, esse termo que está aqui dentro. Esse termo que está aqui dentro. Opa. O que eu estou fazendo aqui? Estou me confundindo todo. Esse termo aqui dentro do logaritmo, isso é basicamente o volume da bola necessária para cobrir, digamos, o ponto de concentração, ou a ilha de concentração. O quanto a massa se espalha, basicamente, no modelo. Isso é uma heurística também que vem da prova. E tem umas coisas diferentes aqui nessa expansão, né? Bom, esse é um tipo de expansão muito conhecida já na literatura, mas tem umas coisas diferentes. Tem basicamente, bom, tem uma constante, que é uma constante que vem de um problema variacional, que é essa constante que está aqui, e tem um outro termo que a gente explicita aqui, que também é bem diferente, e que vem exatamente dessa geometria diferente que a gente tem aqui, o fato de bolas conterem um número de vértices que é exponencial no raio. Então, o equilíbrio aqui, na hora que a gente está estudando essa expansão do custo probabilístico que tem para uma partícula se locomover a uma certa distância, e o ganho em termos de potencial a que isso corresponde, né, gera um termo que não desaparece para tempos grandes, que vem exatamente da probabilidade da partícula fazer vários passos assim, num curto período de tempo. Se eu conseguir falar um pouco sobre a heurística da prova, isso vai ficar um pouco mais aparente. Eu queria falar um pouquinho só dessa constante, que, né, como eu disse, ela vem de um problema variacional, como é usualmente o caso, quando a gente faz essa expansão de segunda ordem da massa total, e que, né, esse problema já sugere também como que vai ser a região onde a solução se localiza. Bom, no caso aqui, a gente conseguiu fazer a análise, pelo menos para quando esse parâmetro ρ fica suficientemente grande, não é muito grande, mas grande em relação ao grau mínimo que essa variável d pode tomar. E isso aqui sugere que a região de concentração, a ilha de concentração, vai ser uma subárvore aqui dentro da árvore de Galton-Watson, que tem os graus mínimos possíveis, tá? Graus que são tomados por essa variável aleatória aqui, com probabilidade, o menor grau que é tomado com probabilidade positiva dentro da árvore. Tá legal? Isso, bom, a gente ainda está interessado em estudar isso desse ponto de vista geométrico, mas por enquanto isso aqui é o primeiro passo para esse estudo. Tá. Então, como que eu estou de tempo? Eu tenho ainda uns 15 minutos. Então, né, esses eram todos os resultados que eu queria falar para vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre, dar umas pinceladas, assim, nas ferramentas e nas ideias de prova que estão por trás de algumas dessas coisas. Basicamente, só no caso da rede. Mas, bom, vamos ver onde eu chego, tá? Eu não poderia falar do modelo parabólico de Anderson sem falar da fórmula de Feynman-Katz. Então, essa é uma coisa bem importante, uma das ferramentas mais importantes para a gente. O que é essa fórmula de Feynman-Katz? Né, se eu considerar aqui um pouco mais geralmente o meu problema de Cauchy, dentro de um certo domínio aqui da rede, vou chamar de D aqui, com condição de fronteira zero e uma condição inicial também, que é só num ponto, mas que está um ponto Z qualquer dentro desse domínio, eu vou ter uma representação probabilística diferente para essa solução positiva, que é dada por essa fórmula de Feynman-Katz. Tá, então, o que eu tenho que fazer? É tomar esperança, começando do ponto Z, desse funcional aqui de um passeio aleatório, esse passeio X aqui dentro, XS, tá? Isso aqui é um passeio aleatório simples. Na rede ZD, ou seja, um passeio que tem como gerador o Laplaciano discreto.
tá? E aí isso aqui é bem útil para a gente, porque eu posso ver a solução, eu posso, para estudar o comportamento da solução, eu posso tentar entender o que passeio aleatório deveria fazer, né, para poder tornar esse termo aqui que está dentro da exponencial, para poder tornar esse termo grande. São, né, os caminhos que tornam esse termo grande que vão dar as maiores contribuições para a solução. Em particular, eu posso aqui somar também em x, e eu posso estudar essa massa total também em termos da fórmula de Feynman-Katz. Tá? Então, isso pode ser bem útil. Esse é um aspecto, né, que é muito útil, que a gente pode pensar técnicas probabilísticas para tentar entender de onde vêm as maiores contribuições para essa massa total ou para a solução. Tá joia? Por outro lado, a gente tem uma outra ferramenta, que é muito importante também, que é a interação entre essas duas ferramentas é o que dá para a gente a maior parte dos resultados que a gente conhece, tá? Que é uma expansão espectral. Tá? Se eu olhar agora, a mesma coisa, mas supondo que esse domínio aqui é finito, tá? Agora, se eu pegar um domínio finito da rede, o meu operador de Anderson nesse domínio, digamos, com condição de fronteira zero, isso é simplesmente uma matriz. Tá? Então, a solução daquela equação linear, né, é um sistema finito de equações lineares que eu vou poder resolver. E, bom, a matriz é uma matriz simétrica, eu posso diagonalizar a matriz, então posso ter uma representação espectral para essa solução aqui, onde, né, aqui eu tenho os autovalores e também as autofunções desse operador de Anderson com condições de fronteira zero. Tá, então, isso aqui também é muito útil, porque eu consigo expressar as contribuições, né, se eu estudar essa expressão, se eu conseguir controlar os autovalores e as autofunções, né, pelo menos em certa medida, eu vou conseguir medir, né, quais são as maiores contribuições aqui para a solução. Em particular, pelo menos assim, bem heuristicamente, né, a gente pode pensar que isso aqui já dá uma dica, já sugere um pouco aquele fenômeno de intermitência que a gente falou. Se a gente pensar, né, autofunções do operador de Anderson exibem, né, em alguns regimes, um fenômeno de localização, e o que eu estou fazendo aqui é que eu estou somando esse termos, né, que estão muito localizados e multiplicados por coisas que são muito desordenadas, né? Digamos que o primeiro autovalor seja muito maior, seja estritamente maior do que o segundo, tá? Então, quando eu multiplico aqui por t, a diferença vai ficar enorme, então vai exacerbar muito essa diferença, vão ser poucos autovalores que vão influenciar, né, na figura da função, e como esses autovetores correspondentes são localizados, a gente pode esperar que eles sejam localizados, isso gera esse tipo de, né, superposição de funções muito localizadas e muito altas comparados com o resto. Tá bom? Mas, bom, isso aqui é uma coisa bem heurística, que nem sempre essa observação a gente pode justificar, né, usar diretamente isso numa prova. Então, deixa eu tentar aqui explicar para vocês como que a gente, por exemplo, combina essas duas ferramentas para poder estudar o modelo, tá bom? Então, tem uma coisa típica desse modelo, que, né, praticamente sempre a gente vê esse tipo de estratégia para cotar inferiormente a massa total. Tá, então, eu tenho minha massa total, eu tenho a representação de Feynman-Katz para minha massa total, significa, né, a representação seria essa mesma esperança que está aqui à direita, só que sem essa função indicadora que está aqui dentro, né? Então, se eu colocar essa função indicadora, fica certamente menor do que a massa total. Então, o que eu posso tentar fazer agora é tentar bolar um evento esperto o suficiente para capturar, né, se eu pensar o que o passeio aleatório deveria fazer para poder coletar uma boa contribuição do potencial, eu vou tentar capturar o comportamento do passeio que dá realmente a melhor contribuição para a massa total, e a gente faz isso usando essa abordagem, né, essa suposição de concentração de massa, né? Essa é a fenomenologia que está por trás. Então, o que a gente faz? O que o passeio aleatório deveria fazer
Ele deveria escolher uma certa região, um certo domínio finito D, que eu estou chamando de D aqui, e um ponto dentro desse domínio, que eu estou chamando de Z de D. O passe aleatório deveria, então, correr rapidinho lá para esse ponto, chegar nesse ponto e ficar ali dentro desse domínio o resto do tempo. Ou seja, ele quer sair da região perto da origem, onde o campo não vai ser muito bom, ele quer correr para uma região onde o campo é bom o suficiente e ficar lá dentro. Tá? Então, quando eu colocar esse evento aqui dentro dessa expressão, junto desse passe aleatório, esquecer alguns detalhes aqui que eu não vou explicar para vocês e aplicar a propriedade de Markov do passe aleatório, a gente vai ver que basicamente a gente consegue, né, separar o que acontece aqui com essa cota inferior para a massa total dentro desse evento como a multiplicação de dois termos, tá? Vai ter um certo custo probabilístico, né? A probabilidade do meu passe aleatório num tempo curtinho S correr e chegar lá nesse ponto Z de D. E, né, eu vou ter que pagar alguma coisa por isso, mas uma vez que eu estou lá dentro, eu vou ganhar alguma coisa por isso, que vai ser uma recompensa de ficar nesse lugar que, teoricamente, é tão bom, tem um potencial tão bom e vai me dar uma boa contribuição aqui, no resto do tempo, T menos S. Então, a gente agora tem que tentar estimar quanto é esse custo e qual que é essa recompensa, certo? Então, a recompensa, como que eu estimo essa recompensa? Isso aqui vem da minha representação espectral do sistema. Basicamente, o que vai acontecer, quando isso for bem escolhido, né, quando o ponto for bem escolhido, eu vou chegar num ponto onde a minha autofunção ela é não trivial, ela vai ter um valor não muito pequeno. Então, basicamente, o que eu vou colher de ficar todo esse tempo no domínio D vai ser dado por essa exponencial. Tá? Isso vem lá da minha expansão espectral. Né? Nesse domínio D, e partindo de um ponto ZD, onde a minha autofunção não é muito pequeno, né? o valor da autofunção nesse ponto. Então, né, o primeiro autovalor vai ser maior do que todos os demais também, etc. Basicamente, bom, a gente tem que trabalhar um pouco para justificar isso, é claro, mas heuristicamente é isso que deveria acontecer. Tá, por outro lado, o custo de atingir um ponto, também estou jogando uns detalhes aqui para debaixo do tapete, mas basicamente é o seguinte, esse tempo vai ser relativamente curto, tá? E esse ponto vai ser relativamente distante. Então, a gente pode trabalhar com a expressão para a probabilidade, né, de um passe aleatório, e a gente vai ver que um certo regime, né, a probabilidade do passe aleatório fazer esses passos, tantos passos num tempo muito curto, vai se comportar basicamente dessa forma, como essa exponencial. Então, agora eu tenho que comparar os dois termos. Né, a contribuição vai ser a multiplicação desses dois termos. Então, aqui vocês veem, eu tenho ainda um parâmetro livre, que é esse parâmetro S, que é qual que é a escala da corridinha que eu tenho que fazer, em quanto tempo o passe aleatório vai chegar nesse ponto. Quando a gente otimizar isso, a gente vai obter uma certa comparação, né? Isso aqui vai dar a contribuição desse domínio em particular que eu estou pegando. Então, se eu supor que esse é o melhor domínio, a contribuição que ele poderia dar, né, melhor de todas, seria uma coisa desse tipo. Né? Tem uma recompensa que a gente ganha, que é T vezes o alto valor, e tem um certo custo probabilístico associado, que é dado por isso aqui. E agora o que eu teria que fazer é comparar todas essas contribuições aqui, vindo de vários domínios bem escolhidos. Né? Esses domínios vão ser essas ilhas, ou pelo menos os candidatos a ilhas, né? E eu vou estudar essa expressão aqui, que esse funcional que está aqui dentro, e tentar comparar eles, e o ganhador vai ser exatamente a minha ilha de concentração. Tá? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Então tá, então isso daqui, essa função phi de t, psi de t que eu estou desenhando aqui, que depende do domínio, né? Ela é basicamente o que estava dentro da exponencial dividido por t. Né? Então, o que vai acontecer, como eu disse para vocês, é que eu vou ter o melhor dentre todos esses domínios, quando eu, pelo menos, restringir um pouco em determinados candidatos aqui à ilha. Não vou poder tomar todo o domínio, mas primeiro eu tenho que fazer um certo trabalho para
né, excluir alguns domínios muito ruins. E aí o que eu vou ter que otimizar essa função dentro dessa coleção de domínios razoáveis, e o meu ponto de concentração, o centro lá da minha ilha, vai ser exatamente esse ponto aqui, que é onde o potencial vai ser máximo dentro dessa ilha, por exemplo. Tá? Então isso aqui vai funcionar. Deixa eu tentar explicar para vocês um pouquinho por que isso funciona. Isso tem a ver com bom comportamento, né, quando eu escolher bem essa coleção de ilhas aqui, com bom comportamento desse funcional. A gente tem aqui um funcional dos autovalores e desses pontos que a gente escolheu dentro do domínio. E aí, o que a gente faz é o seguinte, a gente considera essa coleção de autovalores dentro dessa coleção de domínios. E a gente consegue mostrar uma convergência do processo pontual que é formado pela coleção de todos esses pontos indexados pelo domínio, a gente consegue provar uma convergência para um processo pontual de Poisson. Tá? Então, com um pouquinho a mais de trabalho, porque aquele funcional ali não é exatamente contínuo com relação à convergência vaga, etc., mas com um pouquinho de trabalho sobre isso, a gente consegue provar também a convergência daquele funcional, e a gente consegue comparar, né, as contribuições no limite das diferentes ilhas. Então a gente mostra que realmente, digamos, esse ótimo aqui, ele se destaca mesmo dos outros, e é isso que dá para a gente, no fim, aquele teorema que eu falei para vocês. Deixa eu só tentar aqui, no restinho do tempo, falar um pouquinho de como que essa convergência de um processo pontual já sugere para a gente aquela escala, né? A escala que eu mostrei, que era aquele log, 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 dividido pelo log e tal, do ponto de concentração. A gente pode pensar assim, né? Esse daqui era aquele meu funcional, que eu quero otimizar no domínio D. Mas, bem, otimizar esse funcional, eu posso somar e subtrair uma constante, não vai fazer diferença nenhuma. Então, vou, né, somar... Desculpa, antes de fazer isso, eu troquei... Né, eu tinha aqui o logaritmo do alto valor. Bom, basicamente, o meu alto valor está se comportando como essa escala A de T, na escala logarítmica, a diferença vai desaparecer, então eu vou trocar ele por essa escala A de T, que é basicamente log log T, tá? Depois, como eu disse, eu posso somar ou subtrair uma constante, isso não faz diferença nenhuma para a otimização no domínio D. Eu posso também dividir tudo por essa escala dt aqui, que dá a escala da flutuação, né, dos autovalores. E aí o que aconteceu quando eu fiz isso, né? Pelo menos heuristicamente. Opa, desculpa. Voltei lá para o início. O que acontece quando eu faço isso? Esse termo aqui, ele está de ordem infinita, porque eu tenho essa convergência pontual, né? Pelo menos próximo do topo, né? do ótimo, do segundo ótimo, etc. Então, supondo que isso daqui, que esse termo azul aqui, é de ordem infinita, então vou ter que supor que esse termo aqui à direita também seja de ordem infinita. Tá? Então, buscando o equilíbrio entre esses dois termos, né, e substituindo que esse A de T é basicamente log log T, então eu vou ter aqui log 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 T dividido por T vezes D de T, e daí que vem essas constantes e o log T. Tá? Isso aqui é uma heurística de por que surge aquela escala meio maluca lá para o centro de concentração. Então é isso. Eu estou também no finalzinho do meu tempo. Não vou delongar mais. Obrigado pela atenção, de novo, pela oportunidade de estar aqui. E é isso aí. Muito obrigado, Renato. Excelente apresentação. Alguém tem alguma pergunta? A Eulália tinha feito uma pergunta durante a apresentação, que quando eu vi já tinha passado o Rho, então tá. te interrompi. O Rho ainda era do... No caso do grafo, né? No caso a interpretação do Rho, eu perdi. A interpretação do Rho? Do Rho? O Rho é um parâmetro, né, dessa...
Então, o que acontece é que quando o Rho é maior, né, deixa eu voltar lá na duplamento exponencial. Eu tinha perdido aí. Eu não lembrava mais. Onde é que É tá? esse parâmetro aqui, né? Tá legal. Você vê que quando o Rho fica maior, essa Tá, distribuição tem caudas mais pesadas, tá? tá Então, legal. a concentração aumenta heuristicamente. Então, fica mais fácil de analisar aquele problema variacional lá. Ah, não, tá. É porque, como é pequenininho aí, eu tinha perdido onde é que. Quem era o Rô? Tá, porque né, é muito Tá, parâmetro. tá. Ah, muito obrigada. Que é isso. Muito obrigada, hein, Renato? Brilhante. Que é isso, eu que agradeço. Vou Um fazer uma prazer enorme estar perguntinha, aqui. não sei se. Eu, por exemplo, pensando nessa questão dos momentos, da intermitência que você falou antes, eu me lembro sempre de alguns resultados que têm a ver com a equação do calor, Stochastic Heat Equation, ou a equação da onda, e que mais ou menos me pareceria que tem a ver no seu modelo, pensar no psi, que pode mudar no tempo também. Ah, sim, exatamente, né? Tem, ultimamente, né, recentemente, assim, cresceu bastante o interesse, está sendo um tema, assim, bem quente de pesquisa, estudar essa equação em RD, ao invés de ZD, né? Ao invés de ter esse campo aleatório, com um campo generalizado, digamos, um ruído branco, uma coisa assim. Né? E aí realmente tem, por exemplo, quando a gente coloca o ruído branco aqui, dependendo também do tempo, aí tem uma relação, né, algumas pessoas chamam isso de Stochastic Heat Equation, e tem uma relação com a solução da KPZ. Uhum. Né, a solução proposta da KPZ, aquela solução de, como é que chama? Kopf, whole Kopf transformation, uma coisa assim. Né? Bom, eu sei que tem essa relação, e ultimamente tem também bastante interesse de estudar, né, em Berlim, por exemplo, o Nicolas Perkowski, o Wolfgang também está trabalhando muito nisso, de estudar essa equação na reta, mas aqui com um campo generalizado, né, ao invés de ser um campo mesmo. Mas, bom, lá nesses problemas em RD, e em especial com campo generalizado, né, a teoria espectral fica muito mais complicada. Então, esse pedaço da história que eu contei para vocês, que foi super fácil aqui, que a gente está lidando com matrizes diagonalizáveis e tal, isso fica extremamente mais complicado. Né? Toda essa parte exige muito mais estudo. Acho que isso é uma das coisas que... um dos motivos pelo qual, por exemplo, a questão da concentração de massa nesse modelo, eu acho que mesmo digamos, uma expansão mesmo para a massa total, o logaritmo da massa total, ainda não tá pronto. Acho que o Nicolas já desenvolveu muito isso, junto com outras pessoas, mas eles ainda não publicaram. Muito legal. É interessante também. Mais perguntas, gente? Eu tenho, Augusto. Tudo bem, Renato? Oi, tudo jóia? Muito obrigado pela... É o Leandro que está falando aqui. Eu sei. Muito obrigado pela apresentação, foi ótima. Eu queria perguntar um pouco também nessa direção que a Eulália colocou, de você considerar né, as suas variáveis, também dependendo do tempo t, né? Então, como você mencionou, isso tem relações, né, quando d igual a 1, por exemplo, você tem essa relação com a KPZ. E você espera também comportamentos distintos, porque no caso da KPZ, né, dependendo da dimensão que você tem, o comportamento é diferente, né, das flutuações. Então, como é que você veria isso no caso do PAN? Essa é uma ótima pergunta. Para falar bem a verdade, eu acho, pelo que eu me lembro, né, eu não sei em que medida é um problema técnico ou não, mas estudar o PAN com esses campos generalizados
é muito diferente porque, né, necessita, em algumas dimensões, necessita de renormalização. Tá? E pelo menos assim, pelo que eu me lembro, né, filosoficamente, as técnicas de renormalização lá do Martin Heidegger e tal, só funcionam para determinado tipo de sistema, né, onde tem algum tipo assim, de comportamento subcrítico do termo não linear. Então, pelo que eu me lembro, né, em dimensão 2 tinha uma abordagem lá, que inclusive vem dos trabalhos do Nicholas, de distribuições paracontroladas e tal, e que em dimensão 3 já era assim, bem mais complicado. O estudo já exigia muito mais assim, de estruturas de regularidade e tal. Mas bom, eu, na verdade, não conheço muito bem essas teorias. Não, eu tive só um pouquinho de contato com isso na minha época lá em Berlim, porque tinha esse grupo grande lá, né, que estava estudando esse problema. Mas, então, eu espero assim, que o comportamento vai ser realmente muito dependente da dimensão. Tá? Eu não sei exatamente, Mas mesmo no caso da ZD, por exemplo, onde você introduz a variação no tempo, por exemplo, no seu campo, sem necessariamente falar das equações, vocês têm trabalho já nessa direção? Ah, tá. Bom, existe, né? Sim, tem bastante trabalho, por exemplo... tem várias pessoas que estudaram casos particulares disso, tá? Por exemplo, tem Marcus Heidenreich, que ele estudou isso, acho que para um sistema onde o sistema que é dado tipo, por um sistema de partículas, acho que com um número finito de partículas se movendo independentemente. Tem o Gregory Maillard também, acho que tem um projeto grande do Gregory Maillard junto com o Frank Hollander, e que mais recentemente incluiu também o Dirk Erhard, que está lá tá em Salvador, onde eles estudavam esse modelo, substituindo esse campo Xi aqui por um sistema de partículas. Por exemplo, exclusão simples. Tá? Então, mas assim, o tipo de coisa que está sendo estudada, eu não acho que eles estudaram, por exemplo, fenômeno de concentração de massa geometricamente, mas eu acho que eles estudaram mesmo esses expoentes de Lyapunov, o comportamento do expoente de Lyapunov, nessa tipo, expansão do logaritmo da massa total. Tá? Em vários desses casos, para sistemas de partículas diferentes e tal. Mas eu não sei exatamente tudo que foi feito, não. Tem um outro pessoal que estudou isso, que é aquele Koshnev-san, eu acho que ele também tem vários trabalhos sobre esse modelo com potencial dependente do tempo também. Uhum. Tá bom, muito obrigado. Mas eu próprio nunca estudei essa versão, não, por enquanto. Tá bom. Eu tenho uma pergunta também. Você falou de uma motivação meio relacionada a espécies e onde os sítios seriam os fenótipos e tal. Uhum. O que me lembrou uma tentativa que a gente fez há muito tempo que falhou, de estudar um modelo de fenótipos também, mas para passe aleatório, meta-estabilidade, e esse era exatamente o problema. Talvez para o Anderson faça algum sentido tentar de novo. Você conhece o GREM, o Generalized Random Energy Model? Bom, já vi com certeza muitas palestras sobre, nunca estudei assim profundamente. Tá, depois a gente pode que faria algum sentido tentar estudar essa população em cima do GREM, que é um modelo, o modelo mais simples que eu conheço de um ambiente aleatório dependente que tem essa riqueza de mínimos locais dentro de mínimos locais e tudo mais. Depois a gente pode pensar sobre isso. Mas então você nunca ouviu falar de ninguém trabalhando nisso, não? Não que eu saiba. Exatamente sobre esse sistema de partículas ramificantes, tem bastante trabalho, por exemplo, provando concentração de massa nesse próprio sistema mesmo. Tem aquele um cara duas pessoas que trabalham em Bath, Marcel Ortguise
e o Matt Roberts. Eles têm uma série de trabalhos sobre isso, que é muito interessante, que mostra diferenças com o PAM, mas é exatamente nesse contexto aqui que eu estava falando, né? Mais do que isso, eu não conheço muito. Eu não sei. Legal, depois a gente pode conversar mais também. Beleza, legal. Com prazer. Mais perguntas, gente? Só para não esquecer, o meu comentário aqui é de logística também. Se você permite a gente colocar os slides... Claro, eu vou fazer só uma modificação que eu não tinha colocado. Manda por e-mail para mim ou para mim ou para o Augusto. Pode ser? Mando sim. Eu vou só colocar umas referências que eu não tinha colocado. Legal, tá. Como quiser. Muito obrigado. Porque tem muita gente que consulta depois. Legal. Tá, muito obrigado. Bacana. Muito obrigado. Mais perguntas, gente? Não, como começamos o Colmeia, como o Augusto estava dizendo no começo, em 2006, realmente chegar a 2020 com toda essa exuberância é muito legal. E a diversidade é o que não tem faltado nesse ano, né? E a gente está aí. Então vamos agradecer mais uma vez o Renato. Obrigado, Renato. Obrigado também. Obrigado, gente. Renato. Eu vou interromper o vídeo aqui, já que acabaram as palestras, mas a gente pode continuar aqui. Infelizmente não vai ter pizza, mas fica ambiente para a gente conversar um pouco aí.